terceiro dia do Congresso e eu não estou acreditando que você não está aqui. Se você está aí e ainda não veio para o Congresso, veste sua roupa agora e vem para cá. E aproveita para se arrepender de não ser sócio da Associação Brasileira de Odontologia, porque quem é sócio não pagou nada. Fora isso, os benefícios incríveis, cursos gratuitos que a gente dá ao longo do ano, parcerias de desconto com empresas. Gente, tem chopp de graça, 5 horas da tarde. Você não tem... Segunda-feira, meu amor, se você está em casa e não tem programa e não veio para cá, me desculpe, ó, aproveita que eu estou falando agora, se veste e vem. A gente impactou na hotelaria de Fortaleza, mais de 76% está ocupada com esse congresso. Você quer saber quantos milhões a odontologia fez de impacto no estado, no município de Fortaleza? A gente só no último levantamento, no sábado e domingo, a gente movimentou mais de 3 milhões só esse final de semana. Então, vocês estão vendo o quanto a gente movimenta? Sábado ninguém sabia o que estava acontecendo em Fortaleza. Hoje de manhã peguei o taxista e disse assim, o Congresso de Odontologia, tá vendo? Já descobriram que a odontologia faz barulho, nós somos fortes e a gente veio para arrebentar. São Paulo, se prepare, eu acho melhor você se preparar melhor, porque o Congresso do Ceará veio bombando, mais de 6 mil participantes no Congresso. De manhã cedo, essa meninada correndo aqui para fazer o hands-on, é uma briga. Tem gente em tudo que tá lotado, tá lotado. E hoje é um dia especial, porque é o dia do patrocinador desse podcast. Esse podcast fala presidente da BO, que nós ganhamos da BCMed. E aí, além de ganhar esse podcast, nós só ganhamos os palestrantes mais top, blaster, super, que vão falar de harmonização e vão falar dos equipamentos que a BCMed está vendendo no stand, está expondo também para a gente saber utilizar e aprimorar os nossos conhecimentos em harmonização. Eu estou aqui com uma professora muito especial, que é de Goiânia, a professora Luciana Rezende, que veio falar de ultrassom microfocado, jato de plasma, equipamentos, tecnologias que vão ajudar a gente a amplificar o resultado em harmonização, a cuidar dos nossos pacientes. Gente, é tudo de bom, eu vou deixar ela mesmo falar sobre isso, mas eu quero saber como foi que começou essa história, professora. Muito obrigada pela sua presença, muito obrigada, BCMed. Me conte, vamos lá, professora. Oi, Thaís, prazer, viu, estar aqui. Vindo de uma terrinha mais quente, né? Sim, sol é aliás, bom. só que agora o Goiânia tá meio frio, né? Até estranhei. Falei, olha, cheguei em Fortaleza, tinha esquecido que aqui... Tome uma vitamina Czinha para não ter um choque, né? Goiânia é quente, é bem quente, mas esses dias ela tá um pouquinho fria. Então, vou te contar um pouquinho da minha história. Vamos lá. Eu comecei há 28 anos atrás. Você é ortodontista? Sou ortodontista. Ai, minha xará, minha parceira. Comecei na fiz ortopedia. Foi. E aí eu percebia que faltavam algumas coisas, né? Sim, que claro. Não tava acrescentando tudo aquilo que os meus pacientes necessitavam. Sim. E eu sempre gostei, assim, tive sempre uma visão muito integrativa, né? Sempre olhei meu paciente de uma maneira diferente. Nossa, incrível isso, né? Quando a gente descobre. Exatamente. E eu vi, assim, que faltava muita coisa. Imagina isso há uns anos atrás, né? Como que era. O ortodontista tem uma mente diferenciada. Desculpa, tá? Desculpa, mas a gente... E você sabe o que foi a primeira coisa que me chamou atenção nessas deficiências? Primeiro que é a parte estética. O paciente tira o aparelho e ele tem aquela sensação de que os dentes vão estar maravilhosos, né? E às vezes, por mais perfeito que esteja o alinhamento, os dentes, às vezes, falta a composição, né? O contorno, cor, né? Tá tudo diferente. Então, eu via que eu precisava melhorar um pouco o meu entendimento nisso aí. Porque a gente, hoje já mudou muito, mas antigamente o pessoal da orto era um caso à parte da odontologia, né? Era fechado. É como se fosse a ortopedia médica hoje. Sim. Ele não se misturava muito. E aí eu percebia também uma grande deficiência nos tratamentos ortodônticos com relação à ATM.
A gente pensava muito no paciente, no alinhamento, tudo, mas a gente não Esquecia os avaliava. côndilos, as articulações. Exatamente, a gente não verificava isso. Então, eu comecei a estudar muito. E nisso eu caí na odontologia estética. Porque não tem como a gente não olhar para a estética. Porque tem dentes que ele não tem um formato adequado, por mais que a gente se esforce. Exatamente. Então, a gente já tem até que, no planejamento, já falar para ele, vamos ter que fazer uma estética. Exatamente, porque não realça. E o Porque ele paciente tira o ficava aparelho e diz, mas o dente está feio, mas... exatamente. É isso aí que me decepcionava, porque às vezes o paciente passava 2 anos com o aparelho e quando tirava, eu imaginava que ele ia ficar com aquela alegria, aquela satisfação. E ele falava, nossa, mas meus dentes não estão bonitos. E aquilo me chateava, porque não era o tratamento ortodôntico, Não. era a estética do paciente, né? O formato do dente dele que não estava legal. Então, eu fui procurar alguns cursos, né? Passei pelo professor Otamiro Flávio, fui para o Newton Fall, pessoal Nossa, você foi pro FOL. Fui pro FOL, fui para Eu estou querendo chegar lá, estou na lista de espera. Foi muito bom, viu? Eu recomendo. Fiz vários cursos também com a equipe dentística de Goiânia. Sim. E aí a cabecinha da gente vai mudando, modificando. Claro. E nisso surgiu a história da toxina, quando estava começando, né? Toxina botulínica. Quando foi? Porque eu Foi tive em o primeiro contato em 2013. 2016, fui depois. Foi em 2013. E aí eu achei muito curioso, né? Eu falei, nossa, botox, né? Para odontologia. E fiquei interessada e comecei. Então, eu entrei na harmonização, mas eu também, dentro da harmonização, eu também senti essa falha. Porque o pessoal só tinha... O dentista, ele caiu de paraquedas na harmonização. Eu digo isso, né? Viu isso como uma oportunidade. Eu Sim. acho que hoje, eu já entendo que não tem como a gente separar. Tudo faz parte realmente da face. Eu aceito, mas assim, era pra gente estar preparado para isso e não colocar assim, chapado na gente. Exatamente. E a gente entrou, como a gente trabalhava, né? Nós somos cirurgiões, dentistas, tem muita habilidade com essa parte cirúrgica. Com certeza. A gente só via os injetáveis. E tem gente que entra na especialização só para injetar, gente. Não Exatamente. É isso, é além disso. E aí, quando você vai resolver o problema, né? Eu até vou falar isso na minha aula de hoje. Eu aproveito e convido você que está ouvindo aí para estar comigo às 14h50, né? Padre Cícero, hein? Padre Cícero. Exatamente. E aí, eu falo que quando a gente tem a visão limitada, né? O martelo só enxerga o prego, né? Sim, com exatamente. certeza. Então, eu via que as faces estavam ficando transformadas, porque todo mundo queria tratar todos os problemas injetando. E o rosto, né, e o ácido hialurônico, ele é muito bom, mas ele também tem seus problemas. E aí foi quando eu comecei a buscar alternativas para isso. Eu falava, eu não quero tratar meu paciente dessa forma. Eu vou parar um stop agora para falar que você falou num ponto crucial. Gente, olhem pra gente. Nós temos a mesma idade, 50 anos. Exatamente. A gente não está plastificada. É por conta dessa noção, desse conhecimento, que é isso que a gente quer que a odontologia dê de resultado para o paciente, não é isso, professora? Exatamente. Então, me preocupou muito e eu fui estudar eletroterapia. Só que na época que eu comecei a estudar, o dentista, imagina, não existia. Verdade. Então, a gente não tinha um professor. As empresas, você via nos congressos, não tinha esse patrocínio que a gente tá vendo hoje, imagina. né? Eu dei uma andada aqui nos últimos congressos, eu tenho visto isso, né? E olha, eu vou dizer agora para você, era para a gente ter mais. Só que como estava com muitos eventos, inclusive aqui está sendo o primeiro congresso de harmonização Norte-Nordeste. E como a gente foi no CIOSP, a gente tem tentado há mais de um ano que as empresas de harmonização acreditem que no Ceará o congresso precisa de empresas de harmonização. E você vê poucas aqui, porque a gente não conseguiu convencê-las do budget. E vocês perderam, viu? Quem vai assistir perdeu, porque a gente bombou e vocês não estavam aqui. Exatamente. E aí quiseram, 15 dias antes do congresso, não tem mais espaço. Acabou. Não, acabou que não deu. Só daqui a 3 anos agora, amor. Ou então num próximo evento. E é lamentável, né? Porque eles realmente precisam... Então, nessa época, eu senti essa dificuldade muito grande. E o que eu fiz? Eu fui, humildemente, procurar o pessoal da fisioterapia, os biomédicos, principalmente os fisioterapeutas, que era quem estudava. E eu cheguei e disse, olha, eu preciso aprender, eu preciso entender, eu quero tratar meu paciente, né? Vocês falam que a eletroterapia funciona, mas como que funciona? E aí, nessa gana desesperada, né, de oferecer uma outra coisa, eu comprei tudo. Nossa. Fiz um investimento alto, né? Comprei todos os equipamentos possíveis, né?
E aí, quando eu olhei, meu marido quase morreu, porque ele também é dentista da área cirúrgica, ele disse, Luciana, você é louca. Eu disse, sou. Ele é dentista. Ele é dentista, né? Meu E ele Deus, falou, família. doida, não pode, não regula isso Não daqui. tem nem paciência É, pra atender. nem sabe mexer, né? Sabe se vai dar certo. E eu fazia e não tinha resultado nenhum. Então eu voltei, né, nas pessoas de novo e fui procurando. Eu falei, olha, se dá certo, você tem certeza que isso dá certo? Dá. Mas então dá certo na sua mão, porque na minha não dá. E aí eu descobri que a eletroterapia ela não faz mágica. Não é o fato de eu ter um aparelho no consultório, eu preciso do operador. Então, eu estava até conversando hoje, né, com uma biomédica que eu encontrei aqui, falando sobre isso, que às vezes, o que era que eu encontrei muito? As empresas, elas locavam os equipamentos e colocavam técnicos que não sabiam de nada. Então, tive intercorrência, tive muita coisa. E com isso, eu vi que não é assim. Se eu quero fazer, eu tenho que aprender a fazer e fazer direito. Depois você tem. Exatamente. E comecei a estudar, buscar artigo científico, ver o que a literatura me mostrava, né? E aí foi quando eu falei, gente, realmente não dá, né? E hoje, graças a Deus, eu tenho percebido, eu coordeno uma especialização. Tem um técnico que te ensina a usar o equipamento. Exatamente. Mas há uns anos atrás, imagina. Não tinha isso. E para dentista, a gente Ainda era bem que visto eu assim, entrei né? na fase fácil. E aí ele falava assim, mas dentista, o que você está querendo com isso, né? Então, assim, foi uma fase... As pessoas não discriminam, né? Dentista. Foi uma fase muito difícil, uma fase muito difícil. Mas assim, eu tinha a ideia, né, eu já tinha esse conceito muito forte dentro de mim, que a gente tinha que oferecer outras coisas para o paciente, que a gente não podia tratar todo mundo igual. Cada um tem uma necessidade diferente, então eu tinha que saber, se eu queria ficar dentro da harmonização, e era o meu objetivo, eu tinha que ter conhecimento suficiente para dar as alternativas, né? Planejar o paciente conforme era a necessidade dele. Então foi um período muito bom, graças a Deus, né? Hoje a gente já está aí bem diferente. Eu falo que eu tenho visto alunos meus da especialização que já estão, muitos dominando, inclusive a eletroterapia. Então eu falo, olha, é uma conquista muito grande, né, para a gente que começou um tempo atrás, né, ver o quanto, né, então entrar nos congressos de odonto hoje, ver que as empresas estão lá dentro, estão investindo, estão acreditando, né, é muito bom. Os equipamentos que você comprou já pagou o seu curso. Exatamente, né, mas eu fiquei com eles muito tempo dentro da caixa. Com certeza, eu já passei por isso, já passei, inclusive. Mas assim, o que é mais incrível nos equipamentos, falando de tecnologia, é que eles não dão só aquele resultado, mas eles também funcionam para a pele, né? Que é mais interessante, não é? Sim. E eu hoje vou falar na palestra um pouquinho sobre uma pirâmide que eu desenvolvi, porque quando você pega o paciente, e eu não sei se pela minha idade, talvez até por isso, mas a realidade que eu tenho hoje no consultório são pacientes de meia idade, né, acima de 45 anos, que têm algumas necessidades. Que é a maioria. A né? maioria. Agora eu estou ouvindo. Obrigada. Umas necessidades mais avançadas, né, Sim. nesse processo de envelhecimento. E dentre tantas coisas que existem, né, de possibilidades dentro da ROF, o que a gente indica para o paciente? Sim. Então, assim, eu acredito que o tratamento de pele é a base da pirâmide. Que todo mundo precisa entender, gente. Não é só injetar. Então, eu falo, olha, não existe você pegar um paciente que tem melasma, que tem essas marcas Desidratação finas. de pele, estatocórnea totalmente... E aí você vai pegar esse paciente e vai falar assim, não, vamos injetar, e vamos colocar toxina, vamos colocar preenchedor, E vamos tem fazer aula um de lábio. pele na ementa da ROF, mas ninguém quer estudar. Porque é difícil, né? É difícil, Estudar pele porque é muita difícil, coisa, Estudar pele é gente. difícil. Eu falo que são as piores aulas, assim, os alunos E não é que ficam... a gente vai ser dermatologista de jeito nenhum, Não, mas a gente está fazendo um procedimento que é nesse órgão. E a gente precisa entender ele. Como é que ele funciona. Como exatamente. funciona. Exatamente. Entendeu? E mais. Inclusive até produtos, né? Hoje eu vejo muita Isso, gente os fazendo... dermocosméticos. Não, e eu falo assim, muita gente fazendo limpeza na pele, né? Uma desinfecção com álcool. Sim. E aí eu falo, opa, né? Que você tá Não pode. Que isso? Então, eu coloquei e a gente, dentro da eletroterapia, a gente tem algumas coisas que nos ajudam, inclusive, nesse preparo de pele. Ozônio é muito bom para isso. A gente tem, por exemplo, inclusive o próprio plasma, né? A chuva de plasma para fazer essa desinfecção de pele. Então o jato de plasma faz uma chuva. Faz uma chuva de plasma, que você não vai fazer lesão pontual. Mas a função dele é liberar ozônio nessa região e você conseguir fazer uma desinfecção. Uma outra coisa, ele também quebra, ele abre Professora, só uma coisa, porque eu não tenho jato de plasma. Então ele libera ozônio também? Ele libera ozônio também. Quando você passa, ele tem uma ponteira específica, né?
E aí, quando você passa ela na pele, você vai controlar também a energia, porque o aparelho de jato de plasma, você tem que ter o que vai mudar, né? É a ponteira. Sim. Dependendo da ponteira, você tem uma descarga energética maior e a regulação do aparelho. Sim. Então, quando você regula com uma baixa energia, com uma ponteira mais ampla, que não vai concentrar essa energia de forma pontual, ele consegue liberar, porque você não encosta a ponteira na pele, você fica a uma certa distância. Sim. Então, ele libera um ozônio naquela região e ele faz essa desinfecção. Muito bom para o paciente que chega no consultório com acne, por exemplo. Ou que você vai fazer um procedimento que você precisa, né? Você vai fazer um pertuito. Você precisa que essa região esteja extremamente limpa, estéril. Sim, Então, para não haver contaminação. Sim. E aí você faz essa chuva de plasma. E também para absorver ativos, né? O nosso extrato córneo, ele foi feito para não penetrar nada. Mas a gente, às vezes, precisa tratar essa derme. Com certeza. Então, ao invés de, às vezes, fazer um microagulhamento, né? Para fazer essas perfurações, a gente pode utilizar a chuva de plasma para permear alguns ativos também nessa pele. Porque ele abre as membranas celulares. Então deixa eu entender o processo. Porque eu tô doida para comprar um jato de plasma na BCMET. A gente faz a chuva de plasma e eu posso injetar o produto? E aí você passa o produto na pele. Eu passo, então, eu não preciso injetar. Não, você passa e ele vai... Ele vai penetrar com mais facilidade. Exatamente, ele ajuda nessa Quantos milímetros, mais ou menos? Então, o que o plasma faz? Ele facilita essas trocas iônicas, fazendo com que haja uma permeação melhor na parede celular. Sim. Então, ele consegue captar melhor esse ativo que você colocou. Entendi. Sem eu precisar perfurar o paciente. Sem você precisar perfurar, exatamente. É claro que a perfuração ele consegue penetrar muito mais. Que é o que eu mais gosto de fazer, mas tem paciente que não aguenta. Exatamente, mas assim, você já tem... Mesmo eu tendo anestésico bom, tem áreas que não anestesiam, né? É mais difícil, é mais exatamente. difícil. A sensibilidade de cada paciente é muito diferente, também. né? Tem gente que não tem medo, fobia de agulha, então funciona muito bem, né? Melhor do que o microagulhamento. Então, nessa base da pirâmide, começando com esse preparo de pele, eu acho que é o mais importante. A gente não pode deixar, né? Sim, com certeza. De pensar nisso. Eu falo que não adianta você fazer E também ver o paciente, a idade, se ele tem alguma doença autoimune, né? Não, isso tudo você tem que verificar. Isso tudo já na triagem é só a página da anamnese. Exatamente, porque tem, inclusive, a própria eletroterapia, para alguns casos, algumas situações, ela é contraindicada. Sim. Eu não posso, por exemplo, fazer uma radiofrequência num paciente que tem marca-passo. Sim. Que eu vou descompensar, entendeu? Então, tem algumas coisas que a gente realmente precisa entender. E um segundo degrau da nossa pirâmide é emagrecimento de face. Como que eu vou fazer um procedimento de harmonização numa face que está pesada, redonda, né? Com excesso de tecido subcutâneo e mesmo com esse subcutâneo deslocado? Sim. Então, também precisa reposicionar. Com certeza. E aí, a gente tem vários procedimentos para isso. Mas a eletroterapia, eu tenho a radiofrequência, que ajuda nesse tratamento, né? Eu falo que a radiofrequência, ela, para mim que faço muita ROF, então a gente faz muita cirurgia de lipo de papada. Então, a radiofrequência ajuda muito nesse processo pós-operatório. É claro que não no pós-operatório imediato, no tardio. Mas um paciente que deu, às vezes, fibrose, que é comum acontecer. Sim. Então, a gente pode tratar isso com a radiofrequência. Esse emagrecimento de face, às vezes o paciente ele não quer passar pelo processo cirúrgico, ele tem lá a face, às vezes não está tão pesada assim que a eletroterapia consegue. Mas às vezes não é nem papada, às vezes é aqueles masseteres enormes que a gente tem, principalmente da região do norte, que é braque, né? Igual a mim. Tem que usar mesmo um redutor, né? E aí a gente precisa fazer essa redução, né? Senão a gente não vai... Para você conseguir harmonizar... Senão a gente não consegue nem avaliar o que a gente precisa, né, sustentar. Então, você precisa tratar. E aí, a ultrassom microfocado também é excelente, né, nesse degrau da pirâmide, porque eu consigo ajudar no lift e também ele trabalha a nível de adipócito também. A radiofrequência faz lift? Não. Ela faz lift também, mas eu preciso de mais sessões. Pois é, bem então, se mais a gente sessões, for comparar, né? A radiofrequência com o ultrassom microfocado, eu vou precisar aí, né, no mínimo aí 10 sessões de radiofrequência ou mais. Para comparar um tratamento de ultrassom microfocado. E o microfocado? Então, o microfocado é elite, né? Pois então, eu falo, gente. O microfocado, né? Eu amo, né, fazer essa associação. Então, a gente consegue tratar e fazer uma desnaturação desse colágeno, né? Então, eu consigo melhorar. Na verdade, o objetivo maior do ultrassom microfocado é o lift. Sim. Então, ele depende, o que muda? O transdutor do ultrassom, os aparelhos de ultrassom, na verdade, todos eles têm a mesma tecnologia.
o que vai mudar é o cabeçote, né, que é o transdutor. Então, o ultrassom microfocado ele é côncavo, o que permite que essa energia seja concentrada em um único ponto. E aí, o que vai determinar é a frequência. Então, dependendo da angulação desse metal, né, que é um metal piezoelétrico que é colocado dentro da placa, eu vou ter uma profundidade que pode atingir derme, pode atingir o subcutâneo, pode atingir a derme mais profunda, derme superficial, derme papilar, por exemplo, também. Sim. Então, as ponteiras, né, os cartuchos normalmente eles falam por números, né, 4,5, 3, Sim. é porque vai determinar essa profundidade. Então, hoje os trabalhos têm mostrado que quanto mais pontos focais eu tenho, né, quanto mais disparos eu coloco no tecido, e quanto mais camadas eu consigo fazer esse tratamento, melhor é o lift. E o que ele faz? Essa energia ela vai ser disparada em um único ponto, que ela vai promover uma necrose nessa região. Então, ela faz um processo inflamatório. E esse processo inflamatório profundo, né, porque o extrato córneo, a epiderme, por exemplo, ela fica íntegra, ele consegue fazer essa estimulação de colágeno. Então, você já chegou a fazer em você esse tratamento? Eu já fiz logo que lançaram, né? Mas olha que já dói. Nossa, ele quando não dá para falar. Não passa no canino. Eu fiz. Então, hoje eu protejo os dentes, né? Eu também. Você faz como? Eu desenvolvi uma plaquinha de silicone que eu coloco, gente, e às vezes eu ponho gaze, mas eu já testei entre a gaze, o algodão e a plaquinha de silicone. A plaquinha de silicone, ela é melhor para ela é melhor, porque aí eu isolo, eu afasto, né, para não dar, porque a gente também não sabe, né, ainda tem poucos estudos, se a gente for pensar, envolvendo com a odontologia. E é uma coisa que a parte médica, né, já utiliza há muito tempo, mas eles não têm essa preocupação com o dente. Nenhuma, né? Engraçado, não sei como os pacientes aguentam, gente. Então, assim, isso é uma coisa que começou a chamar minha atenção, porque dependendo do paciente, se ele tiver um subcutâneo muito fininho, fica até com perfurações, né, internas na bochecha. Então, eu comecei a afastar os dentes, né, não deixo encostar, realmente não deixo tocar. Faz igual a radioterapia, que a gente faz uma placa protetora quando o paciente vai fazer no rosto. Praticamente. E quando esse ponto focal, ele tá direcionado para um tecido subcutâneo, ele faz isso no adipócito. Então, ele destrói o adipócito. Enquanto a radiofrequência, ela aquece, mas aquece a uma temperatura menor. Eu faço um esvaziamento, né? Eu permito com que essa membrana do adipócito fique permeável e o triglicéride saia da região. Mas se você comer de novo, né, uma dieta mais calórica, ele vai... Açúcar que incha a gente demais. Ele vai inchar novamente. Claro. E aí, com o microfocado, isso não acontece. Então, com o microfocado, você realmente consegue fazer, né, dá mais estabilidade para aquele resultado, porque você destrói, na verdade, o adipócito naquela região. Então, ele não vai... Então, vai demorar um pouquinho. Vai demorar um pouco mais, né? Porque daí você tem que madurar os outros adipócitos. Porque quando ele só esvazia, é diferente, né? É diferente. Então, o ultrassom microfocado, ele realmente, assim, é um equipamento para esse contorno de face, tratamento na região de papada, por exemplo. E é o que mais a gente recebe no consultório, né? Porque, de qualquer forma, o nosso consultório é construído com o nosso perfil. Então, a gente atrai gente da mesma idade, com os mesmos problemas, né? Eu já percebi isso. E ela quer ficar natural também. Ninguém quer ficar diferente. Porque o marido pega no pé. Eu tenho pacientes que vão escondidos para o consultório fazer as coisas de estética. E a gente dá um jeito de inventar uma mentira o tempo todo. Para ajudar. Para ajudar ela a não ser perturbada, né? Então, assim, para odontologia, a gente que, por exemplo, eu falo que não dá para separar odonto de ROF. Não entendo. Não dá mais. E eu tenho, assim, talvez pela minha formação, né, já tenho muito tempo de formada, eu acho muito estranho quando um colega chega para mim e fala: não, prof, eu não quero mexer com dente, eu quero fazer só ROF. A gente se sente chocada. Mas não existe isso, não tem como, né, isso até acontecer. Até porque para pegar a mão, você precisa. Eu acho que não tem como. Diferente. E tem gente que está entrando em odontologia só para fazer ROF. Tem muita gente entrando. E eu disse, como é que ele vai conseguir esse manejo? Porque isso é da nossa experiência como dentista que a gente é, né? Então, eu não vou nem falar do terço superior da face, eu vou falar do terço inferior, que está mais relacionado com a boca. Isso. Então, quando a gente vê lá a face, né, com os coxins de gordura, o jaw já mais avançado, excesso de gordura no mento, né, submentoniana, então a gente já fala, nossa, isso aqui para mim não está harmônico. Então, a eletroterapia, para esse contorno de face, ela é excelente. É uma pescoço. Pescoço é uma região difícil de tratar. Muito.
É claro que quando a gente associa técnicas, eu associo, por exemplo, um bioestimulador com ultrassom microfocado, o resultado vai ser muito mais rápido. Mas só a eletroterapia, ela também dá resultado. E aí, com o ROF, a gente tem que conversar com o paciente o que ele está disposto a investir. Então, o que ele está disposto em termos de tempo, em termos financeiros também, né? O paciente ele não tem condição de fazer um tratamento associado. Então, a gente vai fazer mais sessões de eletroterapia. Ele está disposto a fazer um tratamento associando injetáveis com eletroterapia. Então, ele vai investir um pouco mais, mas em contrapartida, o resultado vai ser mais rápido também. Sim, sim. Então, é um mundo realmente fantástico, assim. Eu fico imaginando, né, e assim, acho que a maior pergunta é como é que eu consigo fazer esse roteiro nessa sua pirâmide? Ela dá um norte, porque a gente tem que entender que com conhecimento cada um tem que fazer o seu roteiro adequado à sua clientela. Exatamente. Não tem mágica, entendeu? Não tem, vou seguir... É igual o orto, né? Que inventaram aquelas linhas de tratamento, que no final elas vão embora, elas terminam, porque cada um cria o seu protocolo. Exatamente, cada um cria o seu. E é um direcionamento, É um né? direcionamento. Porque o que eu vi? Então são quantos degraus, né? Se a gente estava no segundo. Então, aí depois a gente vai tratar, volumizar é a última coisa. Sim, sempre. Eu vou tratar a flacidez, que é o terceiro degrau. Sim. Então, depois que eu emagreci essa face, eu preciso pensar na flacidez. E aí entra diversos equipamentos e tratamentos também, não só equipamentos. Mas o ultrassom microfocado já resolve. Eu acho que ele resolve vários degraus, né? Vários degraus, ele está em muita coisa aí. E a gente vai depois tratar a questão da tonificação do músculo. Sim. Então, eu vou fazer uma avaliação. Se esse músculo está hipertônico, hipotônico, é um caso que eu preciso de toxina, também não acho que toxina é para todo mundo. Também acho que não. Então, a gente precisa entender, nesse grupo muscular, para essa força do paciente, o que eu preciso é manter o músculo em normalidade, né? Sim. Então, você que é da orto, você entende o que eu vou dizer, não é todo mundo que entende. Mas a gente precisa da tração muscular para haver remodelamento ósseo. Sim. Principalmente nas mulheres da nossa idade, né, que estão chegando na menopausa. Eu não posso tirar esse músculo, tirar completamente o funcionamento dele. Porque eu posso ter, inclusive eu estou fazendo uma pesquisa, né, no meu mestrado, a gente está avaliando os efeitos adversos a nível ósseo da aplicação da toxina para hipertrofia do masseter. Sim. Porque a gente vê muita gente querendo afinar muito o rosto, coloca toxina, né, em quantidades maiores, e a gente já tem estudos, né, anteriores comprovando isso. O nosso estudo ele tem um desenho um pouco diferente, mas a gente quer avaliar justamente isso. Então, a toxina é para colocar o músculo na normalidade. Sim. Tem que ter muito cuidado com a aplicação de toxina. Eu realmente tenho muito limite no meu, porque tem alguns resultados que não dá pra mim. Por exemplo, eu não quero parecer Angelina Jolie, eu quero parecer eu, gente. Eu quero só estar eu bem, né? Imagina aquele paciente que chega pra você reclamando de rugas na testa, que é muito comum. Sim, claro. Mas a gente só tem o frontal para levantar essa sobrancelha. Agora imagina se eu coloco toxina, o que vai acontecer ao longo do tempo? Sim. Então, isso tudo precisa ser avaliado. Então, nesse degrau da pirâmide, a gente precisa procurar avaliar isso. E, às vezes, não é só com a toxina que a gente tem de recurso para controlar esse músculo. Com certeza. Então, eu tenho, por exemplo, ultrassonografia, eu tenho peptídeo, eu tenho inclusive, até mesmo as massagens, né? Sim. Você passar um creme da maneira correta, só da gente hidratar a área, né? Então, você consegue trabalhar a nível dessa musculatura. E aí, por último, eu tenho os volumizadores, que aí sim eu vou entrar, né, com os preenchedores, os volumizadores. E aí depois ainda tem um degrau acima desse, que é a parte cirúrgica. Então, tem algumas situações de cirurgia que eu também deixo para o final, depois que eu esgotei todas as possibilidades. Não, então o resultado que o paciente quer ou que ele precisa vai um pouco mais além. Então, uma coisa depois que foi bem pensado, a gente vai fazer, porque uma cirurgia de lip lift, ela tem sua indicação específica, Sim. é muito bom, mas a gente não tem como reverter. Verdade. Então, tem que ter uma decisão. Tem que ser uma decisão muito bem feita, porque altera muito, né? Verdade. Uma bichectomia, também acho que tem sua indicação bem específica e fica muito bom quando bem indicado. Mas eu não vou indicar para todo mundo, mesmo porque não é todo mundo que vai dar resultado também. Verdade. Então, as cirurgias eu sempre deixo para uma... Tanto que parou essa febre, né? Porque todo tempo era um curso rápido de bichectomia. Não, e a disputa era o seguinte, né? Quantas bichectomias você já fez, né? Gente, e a gente via no Instagram horrível. assim,
É bom que o paciente regula isso, né? Porque não dá certo e aí pronto, o pessoal para com essa graça. Né? Exatamente. E com certeza os efeitos não foram legais, né? Não. Dessa indiscriminalidade em bichectomia. Nada não pode ser indiscriminado, né? Tudo tem que ser ponderado de acordo com o que o paciente precisa. Aí tem uns aproveitadores, né? Da falta de informação, que é incrível. E tem gente que compra, né? Por isso o BCMed só traz profissionais. Realmente, ó, a gente só tem professor aqui carimbado, imagina. Luciana vai dar uma aula que é imperdível e a gente vai falar de equipamento, a gente está falando dos equipamentos associados à ROF e é importante a gente ter esse conhecimento e graças a Deus a gente tem gente que estuda pela gente para nos ensinar e fazer a gente entender como é que esse processo funciona. Eu tenho uma pergunta para fazer assim, porque como eu tenho uma clínica que está integrada, e assim, muita gente quer começar nisso, né? Porque eu tenho muitas amigas dentistas que ficam dizendo, Thaís, quando for fazer alguma coisa, chama a gente, que a gente também quer saber, quer começar no consultório. E aí eu pergunto para você, quem está começando agora na ROF, que resolveu começar com a toxina primeiro, que sempre a toxina primeiro, sempre, né? Que parece bem mais simples. Que equipamento você indicaria para ela começar, que não fosse de investimento alto, que ela deveria ter? Não fosse a loucura que eu fiz, né? Não fosse assim essa, né? Então, eu acho que se ele tiver condição, ultrassom microfocado, ele seria a base de tudo, né? Então, é assim, apesar do valor dele ser um valor agregado maior... Mas a gente financia. Exatamente. Está financiando, o BCMed financia. Porque, olha só, qual paciente hoje que não tem queixa de flacidez? Nenhum. A pior A partir dos 25 anos, o nosso colágeno já não está sendo produzido espontaneamente mais. E a menopausa, que a gente está um dia num jeito, outro dia derreteu. É um tipo de procedimento que você vai usar paciente que tem gordura na face. Sim. Face pesada. E a flacidez para todos os pacientes. Sim. E a questão é os resultados. Os resultados são mais rápidos. Eu poderia tratar com uma radiofrequência? Poderia. Mas você vai precisar de muitas sessões. Sim. E hoje em dia, nesse tempo corrido que está... E as pessoas estão tão sem paciência, né, Luciana? Exatamente. O paciente quer estar pronto no outro dia. Não, gente, você começou agora, pensa aí. Já era para ter feito isso. Eu entendo assim, se o perfil do seu consultório é um perfil de pacientes que conseguem, né, investir nesse tratamento, com certeza o ultrassom microfocado. Sim. Agora, se é um perfil de pacientes com segmento diferente, a radiofrequência. Mas aí você vai ter que utilizar mais sessões. E vai ter que perceber que protocolo seria o ideal para você naquele momento, né? E acho que com injetáveis e a radiofrequência, talvez, não é? Você vai ter que fazer associação também. Vai ter que fazer associação para poder ter um resultado um pouquinho melhor, né? Olha, eu não arrependo da ultrassom microfocado. Não, é o que eu mais utilizo, né? Investe. Vamos ganhar dinheiro. Investe para pagar a conta. Compensa, com certeza. É o meu queridinho, o meu dodói no consultório. Eu fico imaginando. É o meu microfone hoje, né? Professora. Já vou liberar a Luciana. Professora, eu fico muito feliz. Que bom que eu vou ter a tarde livre, que é a BCMed. A gente vai gravar agora de manhã e a gente vai ter um Fresh Frozen, né? Que eles vão trazer incrível, né? No horário da tarde. E eu vou ter a oportunidade de ir lá aprender com você. Ai, que bom. Né? Agora me diga assim, o que de especial vai ter nessa aula que a gente pode dizer que ninguém pode perder, além do que já é especial? Mas, assim, é o jeito que você colocou 3 máquinas aqui. Isso. Então, olha, me judiaram de mim, porque 50 minutos para falar de 3 tecnologias... Pois é, gente, como eu sofri muito. É o resumão do resumão. Então, o que eu fiz? Assim, dentista adora protocolos em receita pronta, né? Não é, Não tem jeito, né? Eu sou dentista, eu sei. Eu troquei de lugar. Eu falei, se eu tivesse assistindo essa palestra, o que eu queria aprender? Sim. Então, eu trouxe coisas assim, eu não vou falar muito de mecanismo de ação, porque o tempo não dá. Não dá, verdade. Eu vou ser bem específica. Eu vou trabalhar mais a indicação de cada tecnologia. Quando é que vamos falar um pouco dessa pirâmide. Sim. Quando é que você vai indicar, onde é que esse equipamento pode entrar e te ajudar no seu dia a dia. Sim. Quais as situações que ele vai te ajudar a resolver. E eu vou falar também assim de protocolos, alguns protocolos, né? O que você pode associar? Também acho que quando a gente fala de estímulo de colágeno, o corpo do paciente tem que ajudar. Então, outra coisa complementar? Uma coisa que eu falo muito é assim, não adianta eu
é dar partida num carro, né? Aliás, eu comprar numa Ferrari maravilhosa, se eu não tem combustível. Sim. Ele não vai sair do lugar. Não. Então, com o corpo é da mesma forma. Às vezes você vai investir num equipamento, num tratamento, né, de alto custo, como um ultrassom microfocado, e o corpo do paciente não está lá apto, está cheio de radical livre, está todo oxidado. E Como aí, que ele fazemos o quê? Então, a gente vai entrar com os nutracêuticos. Olha aí, Então, aí a gente faz algumas prescrições para estar ajudando o paciente, né, a caminhar do jeito que a gente Gente, quer. a gente não vai parar de estudar nunca. Porque eu preciso de resultado, né? Hoje a gente vive de resultados. Farmacêuticos, você também passa dermocosméticos? Faço tudo. Sempre, né? Não tem como Não, afastar. verdade. Quem mandou entrar a Hoff? Quem mandou, né? Quem não mandou? Sabia, não perguntou. Eu acho que era para ser duas especialidades. Assim, não sei nem se é especialidade. A nossa profissão mudou completamente. A gente tem que estar preparado, se a gente quer isso mesmo. Exatamente. Né? Odontologia hoje não é fácil seguir. Verdade. Não é fácil. Eu vou dar uma palestra agora essa semana para o pessoal da reabilitação, né? E aí me deram o tema para associado. E eu fiquei rindo, né? Eu falei, gente, é muita coisa, né? Eles vão ficar desesperados, porque é muita coisa. Porque quando... Não tem como, né? A odontologia, ela cresceu demais. exorbitantemente. Foi demais, verdade. Então, eu convido todo mundo que Ótimo. está ouvindo esse podcast para estar com a gente aí à tarde, né? Acompanhando todas as palestras. Gente, imperdível, mas infelizmente é só uma cócega. É. Porque você tem que rebolar e ir atrás da professora Luciana. Professora, qual é seu Instagram? Que é pra gente seguir. É a senhora, arroba a doutora senhora Luciana dá Rezende. alguma informação no Instagram? A gente Dou pode? sim. E eu tenho um Instagram de curso também, que é Lorme, @Lorme então Equipe é esse Hoff. mesmo. É bom que acho que eu tenho que pensar no microfocado, treinamento para microfocado, mas a senhora tem alguém que faz para você na clínica? Eu tenho, mas assim, a maior parte dos pacientes, principalmente o ultrassom microfocado. Eu Sim. prefiro eu mesma estar fazendo, porque normalmente eu faço associado. Sim, a gente tem que ter cuidado, né, também. Muito cuidado. Então, com o manuseio. Com o manuseio, exatamente, né? É possível dar intercorrência, então, dependendo do que eu estou manuseando, eu prefiro eu mesma fazer. Qual é mesmo o Instagram de curso? Lorme Equipe Hoff. Lorne? Lorme, L-O-R. L-O-R-M. M. Equipe Hoff. Equipe Hoff. É importantíssimo, Roxinho, gente. é por isso que eu tô de rosinha, porque lá a gente só usa cor forte. Aí, é? Olha, eu tô vendo que todas as mulheres agora... Você só vai ver roxo e rosa choque lá. Choque. Lorme. Então, pronto. Eu já sigo pra gente... Gente, professora Luciana Rezende, que está vindo, patrocinada pela BCMed, que é responsável por esse podcast ABO, foi realizado pela BCMed, que está com equipamento, tecnologia, só trouxe fera. Professora, eu estou orgulhosa. Obrigada. Eu tava me sentindo, né, a tal, porque né, a gente está na Hoff, mas você é linda, maravilhosa, eu quero ser assim. Oh, meu Deus, você já é. E vamos lutar, gente, porque eu só quero cair quando for para cair. E aí eu já decidi que não é minha hora ainda. Que bom, eu também decidi. Então, vamos lá. No Padre Cícero, às 14h50. A gente vai falar, a professora Luciana Rezende vai estar lá para esclarecer como usar a tecnologia na Hoff, que é imprescindível. E essa pirâmide é o entendimento que eu tive sozinha nessa construção da Hoff, mas ela vai deixar detalhadinho para dar um norte e você vai construir o seu de acordo com o perfil dos seus pacientes. Gente, é isso que a gente quer. Muito obrigada, professora. Eu que agradeço. Foi um prazer ter a senhora aqui. Beijo para vocês. Pronto.